Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades, indo na escola, pegando essas atividades de vocês, as apostilas, guardando, porque quando a gente retornar nossas aulas, retornar para a escola, nós vamos precisar, nós vamos usar todas e precisamos guardá-las, ok? Guardem com muito carinho, não sujem, deixem ela bem guardadinha, bem organizada, não amassem, porque nós vamos usar, tá? Nas próximas atividades. Outra coisa, lembra que na aula passada, na aula de português, nós começamos a falar sobre substantivos próprios e comuns? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Eu apresentei para vocês alguns modelos de substantivos próprios e comuns, nós fizemos alguns no quadro, outros eu mostrei para vocês aqui na mesa. Hoje eu trouxe outros exemplos para vocês. Então, primeiro ano, nós vimos que existem dois tipos de substantivos, os comuns e os próprios, não foi? Os comuns são aqueles que dão nome a seres da mesma espécie. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Peixe, casa, livro, gato, mesa, tapete, sofá, sacola, dado, moto, casa, caneta, fada e bola. Então, esses são substantivos comuns. Aí eu trouxe outros para vocês também, substantivos próprios. Então, os próprios são aqueles que dão nome a um ser particular e deve ser escrito com a letra maiúscula. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente ainda está escrevendo essa letra de caixa alta, de forma, a gente não percebe muito bem essa escrita. Mas agora que vocês estão começando a aprender a letra cursiva, vocês vão ver que vai fazer mais sentido essa parte da letra maiúscula. Então, olha só, os substantivos próprios, que eu falei pra vocês que podem ser nome de pessoas, nome de cidade, nome de lojas, nomes de ruas, que são substantivos próprios. Então, ó, Brasil, Paranoá, Itapuã, Paraná, Rua das Flores, Lojas Mil, Caio, Silvana, Sofia, Curitiba, Bahia, Manuela, Vitória e Del Lago. Todos esses são substantivos próprios, são nomes que a gente dá um ser em particular. Então, Brasil é o nome de um país, Paranoá é o nome de uma região administrativa, Itapuã também, Paranoá é um estado, né? O Paraná, perdão. Rua das Flores, que é o nome de uma rua, nome de uma loja, Lojas Mil, o meu nome, o nome do aluno Caio, o nome da aluna Sofia, Curitiba também, que é um estado, Bahia é um estado, Manuela também é o nome de uma aluna, Vitória, que aí é o nome de uma pessoa também, e Del Lago, que é o nome de um bairro do Itapuã. Olha só, para vocês entenderem melhor, eu trouxe alguns substantivos comuns, que são esses que estão de azul, e a gente vai transformar eles em substantivos próprios. Vamos aos exemplos. Então, olha só, substantivo comum, cobra. Aí, o substantivo próprio, anaconda, anaconda. O que acontece? É o nome que eu tô dando à espécie cobra, não é isso? Então, substantivo comum, cobra, substantivo próprio, anaconda. Aí, vamos ao leão. Leão é um substantivo comum e eu tô dando nome a esse leão. Simba, ele é um substantivo próprio. Macaco, olha só, macaco é uma espécie, né? A gente sabe que é um tipo de espécie de um animal. Então, ele é um substantivo comum. Se eu coloco o nome nele, coloco o nome de leleco, é um substantivo próprio. É um nome que tá dando a um ser, não é verdade? Elefante. Elefante é a mesma coisa. Substantivo comum, ele é o substantivo próprio. É o nome que eu tô dando ao elefante. Burro é um animal, não é isso? Aí se eu colocar o nome dele de Policarpo, é o nome que eu estou dando ao burro. Então é um substantivo próprio e o substantivo comum é o burro. Então olha só, veado. Veado é um animal e eu dou o nome dele de Bambi. Então eu tô dando o nome ao animal. Então veado é o substantivo comum e o Bambi é o substantivo próprio. Homem, vamos lá, homem é o substantivo comum. Se eu transformá-lo em substantivo próprio, eu posso dar um nome a este homem, que é Vitor. Cidade é um substantivo comum. Brasília é um substantivo próprio, é o nome de uma cidade. Supermercado é um nome comum, só que eu vou dar um nome a esse supermercado. Então ele vai ser Extra, é um substantivo próprio. Uma padaria é um nome comum,
Um nome que a gente já sabe que é um substantivo comum. Se eu der um nome à padaria, vira Vitória. Vitória é um nome, é um substantivo próprio. Então, substantivo comum, substantivo próprio. Aí eu vou dar outro exemplo aqui usando a nossa escola. Escola é o substantivo comum. Se eu der o nome a essa escola, Mão Amiga. Então, Mão Amiga é o substantivo próprio, é o nome da nossa escola. País. País é o substantivo comum. Brasil é o nome desse país. Então, Brasil é um substantivo próprio. Rua é um substantivo comum. Só que eu dei o nome dessa rua de Del Lago. Então, é um substantivo próprio. Carro. Um carro, ele é substantivo comum. Se eu der o nome a esse carro, vou chamá-lo de polo. Então, eu estou fazendo o quê? Ele virou um substantivo próprio. Um cachorro é substantivo comum, essa palavra. Mas Max é um substantivo próprio, é o nome do cachorro. Então, olha só. Substantivo comum, menino. Substantivo próprio, André. Substantivo comum, cidade. Substantivo próprio, Recife, nome da cidade. Ficou um pouco mais fácil de entender, não ficou o primeiro ano? Então, primeiro ano, nós vimos o quê? Que substantivo é a palavra que eu dou nome aos seres. Pessoas, animais, plantas, objetos, ações, sentimentos. Então, eu dei alguns exemplos para vocês, não dei? Agora, nós vamos ver o substantivo comum, que a gente já tinha visto também. Vou relembrar para vocês. É aquele que dá nome a seres da mesma espécie. Então, eu dei alguns exemplos, né? Aí tem outros exemplos também. Mesa, relógio, cabelo, unha. Tudo isso são substantivos comuns. Agora, os próprios, a gente já viu que os substantivos próprios são aqueles que dão nome a essas coisas, não é verdade? Isso mesmo, são aqueles que dão nome a essas coisas. Como nome de um estado, nome de um país, nome de uma pessoa. Se eu falar assim, hoje eu fui na cidade. Tudo comum, não é? Todos são comuns. Agora, se eu falar assim, hoje eu fui à cidade de Brasília. Aí sim, Brasília é um substantivo próprio, não é isso? Então, hoje, essa parte do substantivo próprio a gente finalizou. Eu tenho certeza que vocês conseguiram pegar muito bem, porque a gente já tinha visto já na aula passada, mais um pouquinho nessa aula. Vocês vão treinar mais sobre substantivos próprios e comuns nas atividades que estão na apostila, tá? Não deixem de fazer. Arrumem uma rotina para vocês estarem fazendo. Assistiu o vídeo, já fez a atividade. Para vocês não ficarem deixando atividades acumuladas, tá bom? Fazendo atividades lá atrás que já passaram. Então eu trouxe um texto hoje bem simples para a gente poder fazer uma leitura. Hoje eu trouxe um texto para vocês, para a gente treinar a nossa leitura. Um texto bem simples, muito simples. Então o nome desse texto, olha só, Bola. O nome não, né? O título, né, Miss Silvana? Então o título desse texto, ele tá em vermelho. É Bola. Isso mesmo. Então todo texto, ele tem um título. Então esse é o nosso título. Bola. Então vamos lá, vamos à leitura? Bola de meia. Rola gabola. Forma marola. Na areia. Bola de pano. Numa boa pelada. Faz o dono do pé pensar que ele é Pelé. Olha só que texto bem facinho. Esse texto dá para vocês estudarem a leitura, treinarem a leitura em casa, tá bom? São palavras fáceis de ler, então não deixe de treinar, tá? Então, primeiro ano, a gente nunca pode deixar de lado a nossa leitura, que é essencial, não é verdade? Então, peça para a família de vocês, tá? Sempre lendo o livro para vocês. Se não tiver, vejam aqueles que a escola está mandando, as sugestões de livros, tá bom? Leiam um pequeno texto, fiquem lendo, leiam para alguém da casa de vocês, peça para que essas pessoas leiam e assim a gente vai criando aquele hábito de leitura. Ok, primeiro ano. Agora, estava faltando, né? Estava faltando a gente treinar a nossa letra cursiva. Então, temos aqui a letra A cursiva minúscula e a letra A cursiva maiúscula. Agora vamos para a vogal E. Essa é a minúscula e a maiúscula. A E, eu posso escrevê-la assim, como eu posso escrevê-la assim. Aí vai depender de como vocês acharem melhor essa escrita, ok? Aí, a próxima vogal I é a... Olha só,
É a vez do pinguinho, aquela que a gente faz com pinguinho, né? Aí, olha só, a vogal maiúscula. Aí, agora, a vogal minúscula, a letra O, maiúscula, a letra O, minúscula, a letra U e maiúscula, a letra U. Gostaram? Gostaram da nossa aula de português? Hoje foi muito simples. Vimos revisão de substantivos próprios e comuns, fizemos uma leitura, que a gente tem que estar fazendo sempre, né? Treinando sempre a leitura, e vimos as vogais com a letra cursiva. Então, olha só, agora vocês vão treinar com as atividades de vocês na apostila. A nossa aula não acaba por aqui, nós vamos ter uma próxima aula, que é a aula de história. Agora, a nossa aula é de história. Então, alguém aí em casa sabe o que é identidade? Não é aquela identidade de documento, não. Não agora. Identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das suas possíveis, algumas características, que assim são possíveis fazer com que seja individualizado. Todos nós, né, temos características únicas. É o que faz nós sermos tão especiais, não é verdade? Então, observem eu. Você já me conhece, vocês sabem que eu não sou alta. Eu tenho 1,62 m, tá? De altura. A minha pele é clara, os meus olhos são castanhos claros, meu cabelo é preto, liso. Essas são características que faz eu ser quem eu sou. Faz eu ser... Toda vez que alguém falar assim, aquela moça que tem 1,62 m, que ela não é alta, que tem a pele clara, que ela tem um olho claro, assim, castanho claro, que ela tem o cabelo preto, liso, lá da escola vocês vão saber, é a Miss Silvana. Isso são as características de uma pessoa. Isso é o que faz formar uma identidade de uma pessoa. Então, cada um de nós temos características. Elas são diferentes, por isso que nós somos tão especiais, né? Porque cada um tem a sua característica. Então, tem características diferentes, seja na cor da pele, seja nos olhos, então, seja no cabelo, seja nos olhos, na altura, no peso e etc. Tem vários jeitos de a gente descobrir quem é uma pessoa por características. Já teve várias vezes que eu tenho certeza que alguém falou assim pra vocês, aquele coleguinha, vai lá eu mesmo, né? Faz um favor pra Miss Silvana, vai lá na sala tal e chama aquela mesa assim, assim, assim. São características daquela pessoa, na verdade? Assim também como os gostos pessoais, isso mesmo. Eu gosto de banana, talvez alguém aí em casa não goste. Eu gosto de ler, também há pessoas que não gostam. Ou outras pessoas que acham melhor não falar, né, as suas preferências. Mas isso são algumas características que faz criar a nossa identidade. Eu gosto de falar muito, vocês já perceberam, né? Graças a Deus, para ser professora eu preciso falar muito. Isso também é uma característica minha. Aí, primeiro ano, quando cada um de nós nascemos, quando cada um de nós viemos ao mundo, lá ainda na maternidade, essas características já são possíveis observar. Quando a gente vai nascer, lá, né, na maternidade, algumas características já são observadas e isso vai fazer a gente ser distinguido e ser separado ali para saberem, né? Porque tem tantas crianças que são parecidas, então assim também faz diferenciar e assim também faz eles saberem que aquele filho é daquela mãe. Então, ao nascer, os médicos e enfermeiros, eles preenchem a nossa caderneta de saúde, isso mesmo, é aquele cartão de vacina. Vou mostrar para vocês já já. Então, é nele que os médicos eles vão anotar essas características iniciais ali do bebê. Então, assim que nasce, eles já vão medir ali a altura, para eles saberem com quantos centímetros nasceu aquela criança. Eu tenho certeza que a mãe de vocês, o responsável de vocês, sabe essas características de cor, porque mãe, né, a família, os responsáveis guardam isso com muito carinho. Então, eles colocam o peso que o bebê nasceu, a altura, a cor da pele, o tipo sanguíneo, isso mesmo, que geralmente ou o sangue ou ele é igual ao da mãe ou é igual ao do pai. E eles colocam o nome da mãe. Por quê? Porque é quem está com a criança naquele momento ali na maternidade. Então, essas são as primeiras características já ao nascer. Quando a gente já vai nascendo. Então, tudo isso serve para quê? Para diferenciarmos isso mesmo. Para quando a gente chegar na maternidade, quando tiver aquele monte de bebê,
que até então não tem nome porque não foi registrado, os médicos, as enfermeiras saberem quem são aquelas crianças, ok? Porque uma hora ele vai ter que voltar para a mamãe dele, não vai? Então, precisa ter. Aí lá no braço da mamãe, também tem aquela pulseirinha, que lá naquela pulseirinha colocam algumas características da sua identidade e da sua mãe, para poder saber aonde é que eles vão encontrar aquela mãe e aquele bebê, ok? Então, lá na maternidade, nasce bebê a todo minuto, não é verdade? Então, são muitas crianças que nascem. Então, eles precisam dessa distinção para poder saberem, né, quem são aquelas crianças. Eu estou enviando algumas atividades para vocês fazerem junto com a família. Isso mesmo. Essas atividades de história dessa semana, né, vão precisar muito da família de vocês. Por quê? Porque vocês precisam de algumas informações que vai estar lá na caderneta de saúde, tá? E vão precisar também de algumas que a família de vocês sabem, tá bom? Então, e também é bom para vocês relembrarem esses momentos tão especiais que é o nascimento dos bebês, não é verdade? Que é o nosso nascimento. Então, vocês vão preencher com algumas preferências pessoais, e isso porque também caracterizam a nossa identidade, alguns gostos, né? Os meninos gostam de jogar futebol, gostam de jogar videogame, as meninas gostam de brincar de boneca, gostam de fazer um monte de brincadeiras legais. Então, vocês vão escrevendo essas preferências de vocês, tá bom? São individuais, cada um tem o seu. Eu mesmo, eu sou menina, mas eu gosto de jogar futebol. Então, vocês vão preencher lá, tá? Com algumas informações. E nas próximas atividades, vocês também vão ver um pouco mais sobre a identidade, beleza? Então, olha só, vamos lá, primeiro ano. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de pessoas, tá? Para vocês, para poder vocês verem como é fácil diferenciar as pessoas, tá? Então, na primeira imagem, observem que tem crianças brincando de brincadeira de roda. Olha só, lá tem crianças mais altas, crianças mais baixas, crianças morenas, crianças mais claras. Observem a forma que eles estão vestidos, ó. Tudo isso são características de cada criança. Aqui também, ó, nas meninas, tem umas com cabelo comprido, tem outras com cabelo liso, tem outras com cabelo cacheado, tem umas que é loira, tem outras que é morena. Então, também são características. A forma de se vestir, primeiro ano, também influencia muito nessa característica, tá? Outra exemplo aqui que eu trouxe para vocês é dos meninos e das meninas, ó. Observem que todos estão com blusa, com camiseta, todos estão de calça, né? Calça jeans. Então, são algumas características também, né? Todo mundo gosta de se vestir. Aqui, as meninas, olha só, elas estão fantasiadas, né? Provavelmente elas estão brincando. Olha, estão com com colar, perdão. Fizeram coque, colocaram umas florzinhas no cabelo, passaram maquiagem. Então, também são formas de se expressar nessa sua identidade. Aqui, ó, temos com várias etnias, né? Aqui uma menina que ela provavelmente é do Japão, né? Um menino mais loiro, mais clarinho. Aí aqui tem um negro, tem um menino com cabelo mais cortadinho, mais cogumelo. Esse o cabelo dele tá mais curtinho. A menina com cabelo mais longo, essa com cabelo mais curtinho. Então aqui dá pra gente perceber facilmente essa diferenciação, essas características pessoais de cada um. Outras características que nos diferencia primeiro ano é o nosso nome. Isso mesmo. Já perceberam? Todo mundo tem nome, né? Aí, então, assim, esse nome nosso, ele é escolhido por alguém da nossa família. Ou por alguém que a gente tem muita influência, né? Com os nossos pais. Eu me chamo Silvana. Por que eu me chamo Silvana? Foi a minha mãe que me deu meu nome. Isso mesmo, minha mãe me deu o nome de Silvana. Mas não ia ser Silvana, ia ser Giovana. Aí minha mãe tinha visto uma atriz na televisão, lá, né, em 1984, que tinha o nome Silvana, ela gostou muito, então ela colocou o meu nome, né, de Silvana. Aí tinha essas duas opções, ela acabou escolhendo Silvana. Aí, primeiro ano, a gente precisa ver que existem sim nomes iguais, né? Tem nomes iguais, sim, mas que também diferenciam. Mas como é que eu posso diferenciar esses nomes? Isso, já perceberam? Que assim, ó, Silvana tem milhares de Silvana, não tem? Tem um monte de Silvana. Mas o que acontece primeiro ano? Todo mundo
tem alguém que conhece que tem um nome, né? Na nossa sala mesmo. Tem o Matheus Ferreira e o Matheus Andrade. Já percebeu que os dois são Matheus, só que a gente diferencia eles pelo quê, gente? Isso mesmo, pelo sobrenome. Então, um é Matheus Andrade, o outro é Matheus Ferreira. A gente sabe quem é, igual a Sofia Francisca e a Sofia Ferreira. Os nomes, né, são iguais na escrita, os das duas Sofias são diferentes, mas os nomes são iguais. Então, para poder a gente diferenciar, porque quando a gente fala, sai o mesmo som, para diferenciar, nós temos isso mesmo, nós temos o sobrenome. Então, o sobrenome é o que faz ter essa diferenciação. Isso mesmo. Por todo mundo tem pessoas com nomes iguais, né? Existem sim. Só que é o sobrenome que vai nos diferenciar no primeiro ano. Ele, junto com os meus documentos, ele me identifica onde quer que eu vá. Então, logo que eu nasci, eu recebi o meu registro, né, de certidão de nascimento, e vocês também devem ter de vocês. Então, assim, junto com a certidão de nascimento, tem outros documentos também primeiro ano, que tem a certidão de nascimento, aí tem a identidade, tem a carteira de motorista, todos esses são documentos, mas vocês vão tirando ele ao longo da vida, tá? Então, a minha certidão de nascimento, que é o que todos vocês têm, que eu tenho certeza, lá tem aquelas características pessoais que estavam lá na caderneta de saúde, lembra? A altura, o peso, não vai ter, mas assim, o nosso nome, o dia que a gente nasceu, tudo isso vai ter lá na nossa certidão de nascimento. E quando a gente vai crescendo, a gente vai fazendo outros documentos, tá bom? Então, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês esses outros documentos junto com a caderneta de saúde. Hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, façam as atividades de português e de história, ok? Todas com muito capricho, guardem nossas apostilas e até a próxima!